Rique Mais Notícias. Rique Mais Notícias de hoje começa falando justamente então da entrevista que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, concedeu ao Jornal Nacional. É uma entrevista longa, todos os candidatos têm passado pela bancada do mais tradicional telejornal da televisão brasileira. E a minha opinião, o jeito que eu vi a entrevista, penso que seja a de muita gente. William Bonner e Renata Vasconcelos ontem levaram um olé de Jair Bolsonaro. Os dois foram colocados no bolso pelo presidenciável do PSL. E não faço aqui um elogio ao Bolsonaro. Diferentemente disso. O que eu faço é uma crítica ao jeito de fazer a entrevista com o Bolsonaro, que foi escolhida pelo Jornal Nacional. O Jornal Nacional decidiu levar à pauta do debate os temas que o Bolsonaro gosta. Discutiu homofobia, racismo, machismo e etc. O apartamento funcional. O Bolsonaro chegou ao ponto de anunciar o apartamento dele de 70 metros quadrados em Brasília, que estava à venda no Jornal Nacional. O Bolsonaro anunciou o apartamento à venda no Jornal Nacional. O Bolsonaro, quando perguntado sobre homofobia, sacou da pasta o livrinho do kit gay para desespero do William Bonner. Não mostra, candidato, não mostra. O eleitor pensou, bom, mas se não pode mostrar na televisão, imagina ter dentro de um colégio. Pois faz uma pergunta sobre regime militar. Tudo o que o Bolsonaro quer falar. Tudo. Jogou o Roberto Marinho na cara do Bonner. A ponto de o Jornal Nacional depois ter de ler uma nota. Ou seja, não é a imprensa que pauta. Quem pauta é o Bolsonaro. O Bolsonaro pautou o Jornal Nacional, entrou num embate de diferença salarial entre homem e mulher, citou o exemplo da Renata Vasconcelos, e a Renata morde a isca. A Renata mordeu a isca, comprou a pauta do Bolsonaro. Pergunta verdadeira sobre economia? Zero. Questões sociais do Brasil? Zero. Como ele vai governar com uma minoria no Congresso Nacional? Um Congresso opositor? Zero. Questões que refletem na vida de todos nós? Zero. As opiniões pessoais do Bolsonaro, 100% da entrevista. Você imagina que em determinado momento da entrevista, o Bonner perguntou sobre o fato de Bolsonaro ficar refém do ministro da Economia, que ele já anunciou, Paulo Guedes. O Bolsonaro deu uma resposta, olha, isso é como casamento. Quando a gente casa, a gente não pensa em se separar. Né, Bonner? O Bonner ainda teve que aguentar um passa-moleque em que o Bolsonaro sentou a Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional. Bolsonaro foi bem? Claro que foi bem. Foi muito bem. Mas ele foi bem menos por suas virtudes e mais pelo modelo da entrevista que foi escolhido pelos âncoras do Jornal Nacional. Foi lamentável o conteúdo da entrevista. Eu não gostei. Não sei se você aí do outro lado do rádio curtiu ou não curtiu. Não sei se você viu, assista depois pelas redes sociais, veja no YouTube. Como não levantar a bolinha a um candidato. Eu achei lamentável. Achei que o Bolsonaro... Eu imaginava o Bolsonaro sendo encurralado, Mark, com questões que ele não teria como explicar. Eu imaginei assim, deixe o Paulo Guedes de lado e responda claramente como o senhor vai resolver a questão da taxa de juros. Como o senhor vai discutir a questão do crédito. O Brasil tem milhões e milhões de cidadãos que estão endividados. O senhor tem alguma proposta para esse tema? Privatizações, a realidade da Petrobras. Nada, zero. A entrevista foi discutir kit gay, racismo e um eventual machismo do Bolsonaro, que é tudo o que o Bolsonaro quer falar. Se deixar assim,
O homem leva no primeiro turno. Parabéns aos envolvidos. 60 milhões de telespectadores tem o Jornal Nacional. 60 milhões de telespectadores que viram o Bolsonaro surfar. Só faltou aquela musiquinha de... Quem que é aquela musiquinha dele? Coloca o óculos. Ah, mas já tem na internet. Turn It Down for essa. What? Sim, do Sabe? DJ Snake, sim. Pois é. O que você achou, Marco? Lil Jon. Tô exagerado ou não? Não, concordo em tudo, Daniel. E sabe o que mais me chamou a atenção na pesquisa? É que não só o Bonner e a Renata Vasconcelos apanharam, como a TV Globo apanhou. Ganhou. A Renata quis fazer uma média lá dizendo, seu salário é dinheiro público, o meu não. Ele lembrou que a Globo recebeu alguns bilhões em verbas federais. Só para lembrar o ouvinte, só nos governos petistas foram 6,2 bilhões investidos na TV Globo. Dinheiro público, seu dinheiro imposto. 6,2 bilhões. E dá quer fazer uma média lá. O meu dinheiro é iniciativa privada. Não, seu dinheiro também, parte dele pode ser público porque a TV Globo é uma das maiores beneficiárias das verbas de publicidade do governo federal. Ou seja, depois ele leu a nota do Roberto Marinho, o Bonner ficou desconcertado. Teve um momento da entrevista que você vê que eles se olham assim, vamos perguntar sobre o que agora? Sobre o que agora? O que é agora? Eram perdidos. Eles se perderam na pauta do jornal. Ontem foi tipo aquela luta do Anderson Silva que ele foi nocauteado pela primeira vez, sabe? Ele ficou perdido, assim, tomou um Não sabia nocaute. nem pra que lado olhava. O que eu faço agora? Vamos perguntar de segurança, porque segurança é importante. Aí faz a pergunta de segurança. Daí eu imaginei, bom, agora perguntará algo sobre que interesse, né? Os brasileiros andam cagados de medo de andar na rua porque tem crime por todo lado. A pergunta: mas você acha que tem que armar ou não sei o que, tem que entrar armado? Tudo o que o Bolsonaro quer dizer que bandido bom é bandido morto. A pauta lacradora do Projac alcançou o jornalismo. Desculpa dizer. Sabe a lacração do Projac? O jornalismo ele é blindado na Globo. Você faz toda a pauta lacradora, não chega ao jornalismo da Globo. Mas não é que chegou? Tentaram lacrar o Bolsonaro lá, fazer coisinha. E o Bolsonaro pintou e bordou. Ontem o Brasil perdeu uma enorme oportunidade de perguntar o que tem que ser perguntado. Denise, você falou sobre economia, tem uma notícia importante. A XP, que é uma das maiores corretoras do Brasil, ligada ao Grupo Itaú, fez uma pesquisa logo após a entrevista do Bolsonaro. Isso é muito importante para o mercado. A opinião dos corretores foi o seguinte, que ele não só sobreviveu, como conseguiu defender pontos de seu programa. O mercado viu com bons olhos a entrevista de Bolsonaro. E nada sobre economia foi perguntado, então o mercado ficou lá, né? Vamos ver o Bonner e a Renata apertarem o Bolsonaro? Foram muito mais incisivos contra o Ciro do que contra o Bolsonaro, porque a pretexto de você apertar o Bolsonaro na pauta do Bolsonaro, né? Vai perguntar sobre tudo que o cara quer falar na vida. Pra você ter uma ideia, Daniel, no Rio de Janeiro, quem acompanha as redes sociais viu, o pessoal que é eleitor do Bolsonaro foi pros bares da cidade comemorar o desempenho dele. Então, ou seja, a entrevista, independentemente do que você acha, serviu pra militância dele ganhar fôlego. Então ele conseguiu o que ele queria. Pois é, então foi desse jeito a coisa. Se você não viu e ficou curioso, dá uma olhada aí, entra nos sites que tem a entrevista. A entrevista é bem na hora da aula, né, Mark? Daí, eu vi depois no YouTube. Eu interrompi a aula 10 minutinhos antes, só pra dar uma olhadinha na entrevista, porque, né? O filho de Deus também precisava comentar hoje de manhã aqui, assistir a entrevista. Era isso. Todo mundo pensou que havia um moedor de carne igual veio do Ciro Gomes e veio um travesseirinho quente. Muito bom. E os ouvintes dizem o quê, hein, Mark? Daniel, estão participando aqui sobre esse assunto. Final telefone 0748, o Bortolo Coloni, ele diz o seguinte, que na opinião dele o Bolsonaro foi mal, só ficou atacando o candidato. Na opinião dele, quem se perdeu foi o Bolsonaro, não os entrevistadores. Também tem Nós vimos entrevistas diferentes, então, né? O ouvinte, acho que viu apaixonadamente, eu vi friamente. Ele deve ser contra o Bolsonaro e, por ser contra, ficou procurando defeitos no candidato. Não foi a entrevista que eu vi. Vi outra coisa. Eu vi um jornal nacional não fazer uma única pergunta sobre economia. Zero. O Brasil vive uma crise e nós precisamos sair do buraco. Quantas perguntas de economia foram feitas ao candidato que lidera as pesquisas? Nenhuma. Então, o Bolsonaro é despreparado. Não sei, não perguntou.
Essa é a realidade. Na pergunta já entregou a bola, né? Ah, você disse que quem vai fazer tudo é o seu ministro. Daí, enfim, em vez de perguntar pra ele, já disse que é o ministro que sabe fazer. O Clotar Truppel, final do telefone 1968, aqui de Curitiba, diz o seguinte: que o Bonner se perdeu tanto que ele se perdeu até na data uma hora, você lembra disso? Ah, estamos em 2021, não, estamos em 2018. Que mostrava o nervosismo, segundo o ouvinte. A Cassie Lima dizendo que teve a mesma impressão sobre a entrevista com o Bolsonaro. Ela achou tudo muito patético, independentemente de quem ganhou ou não. A Márcia, nossa ouvinte aqui de Curitiba, final do telefone 8259, dizendo que a revista não poderia ser mostrada conforme as regras da entrevista. Não poderiam ser mostrados documentos, fotos, etc. Não, mas eu não falo quanto a mostrar para a câmera. Não é disso que eu tô falando. É o jogo que ele fez. É o jogo. Ele tinha tanta certeza que seria perguntado sobre algo que não importa ao país, que ele sacou da pasta o livreto do kit gay. E aí o Bonner entrou em desespero. Ah, não pode mostrar, não pode mostrar. Claro que não pode mostrar. Mas a impressão que isso dá ao eleitor, ao cidadão que está vendo a TV, é outra. Então, o Bolsonaro pôs o Bonner no bolso, inclusive com a regra do próprio Jornal Nacional. Foi que nem o livrinho que o Ciro Gomes mostrou lá sobre o plano de tirar o nome das pessoas da SPC. Pois é. O Iverson, nosso ouvinte, diz o seguinte, que a entrevista de ontem do JN mostrou o respeito que o Bolsonaro... a respeito de como a imprensa está tratando o Bolsonaro, ou seja, subestimando muito o candidato. Esse jornal diz isso há alguns meses. Faz tempo que a gente faz isso. Aliás, quando o Bolsonaro sentou aqui, eu abri a entrevista dizendo: não vou lhe fazer uma única pergunta sobre kit gay, não vou perguntar sobre homofobia, sobre Maria do Rosário, sobre coisa nenhuma. Porque eu vejo no senhor, e vejo mesmo, e penso que a imprensa erra ao não perceber que Bolsonaro pode efetivamente presidir o Brasil. Se nós não tratarmos o Bolsonaro como alguém que pode presidir o Brasil e saber dele quais são as ideias para o país, a gente subestima o candidato, trata como Loki embandeirado. Trata como Loki embandeirado. Só que o Loki embandeirado pode presidir o país. E aí você fica tratando o candidato que lidera as pesquisas desse jeito. Porque não veio me dizer que o candidato que lidera a pesquisa é o Lula, né? Ontem o Tribunal Superior Eleitoral precisou dizer o óbvio. Que as emissoras de televisão não têm obrigação de noticiar a agenda do Lula, porque o Lula não tem agenda. Mas, pelo amor de Deus, olha o nível em que nós chegamos no país. O PT entrou no TSE, Mark, para cobrar que as emissoras de TV deem espaço para a agenda do Lula. Que agenda? Isso que eu ia perguntar, vai mostrar o quê? Que ele comeu a quentinha meio-dia e depois ficou tomando banho de sol às 2? Que coisa! A gente trata o país mal. Chega uma hora, esquece a tua paixão ideológica aí do outro lado do rádio. Esquece um pouco. Vamos tratar o país com respeito. O réu tá preso, tá preso. O outro tá solto e lidera a pesquisa. Vamos fazer uma entrevista de verdade com o sujeito para ver se esse sujeito presidir o país, o que vai acontecer com a gente? Vamos parar de minar o poder judiciário eleitoral a ponto de um ministro do TSE ter de dizer que... Não sei se vocês estavam ouvindo há pouco no Jornal da Manhã, o ministro do TSE dizendo: olha, como é que o veículo de comunicação vai divulgar agenda? Foi a própria justiça que mandou prender. Tava constrangido até no voto. Nossa! Fala aí, Mark. Eu tô dando risada que o pessoal tá mandando os memes aqui, muitos memes da entrevista. E a internet é legal por causa disso, né? Tem que tratar com bom humor as coisas também. E tem um deles, da Fátima Bernardes, Daniel, assim com uma cara de mulher empoderada, assim. Agora eu sou Bolsonaro. Que ele brincou lá com a situação que ela separou. O Bolsonaro, o Bonner deixou na reta pro Bolsonaro sentar a Fátima Bernardes à bancada. O Bonner levantou a bolinha pro Bolsonaro anunciar a venda de um apartamento em Brasília. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Não é possível. Não é possível. O que mais, Mark? O Maia, nosso ouvinte, final telefone 1540, dizendo que ele achou a entrevista de ontem uma conversa de boteco entre partidários. De um lado quem tava com raiva e de outro lado o cara se defendendo. É a percepção do ouvinte. E aí o Bolsonaro quis carimbar na Renata a questão do salário menor, de que uma mulher recebe salário menor. O Bolsonaro disse: eu tô vendo uma realidade aqui de que tá desigual. A Renata ficou brava, mas é verdade, o Bonner ganha mais.
O Bonner ganha mais. Ele ganhava mais que a esposa. O Bonner ganhava mais do que a Fátima. Hoje a Fátima ganha uma fortuna fazendo merchandising lá no programa Lacrador das 11 da manhã. Mas... Lacrador. O O que é Bonner... lacrador, Daniel? Lacrador Na é... sua percepção, o que é lacrador? Já é a terceira vez que você usa esse percepção. termo hoje. Lacrador Vai. é você pegar a pauta do mimimi, do politicamente correto, e fazer ter um comportamento que depois te renda elogios na rede social pra você lacrar com os amiguinhos, entendeu? Ah, tá. Dentro da sua bolha. É Não é isso. isso. A parte final foi certa. Não é isso? Você cria um fato onde a pauta é o mimimi, o politicamente correto, aí você reproduz o mimimi na rede social, Pra você jogar na cara aí das a amigas. turma do mimimi vai lá e curte a tua postagem do mimimi, e aí você lacra com a rapaziada. Isso aí, a pauta lacradora do Projac, Pisa nas inimigas. que alcançou o Jornal Nacional, infelizmente. Daniel, e outra, vamos falar aqui da resposta técnica que ele deu? Ele tá correto. Tá, exatamente. Quem define isso é a CLT, que já tá aprovada há muito tempo. E ele cobrou, mas o Ministério Público do Trabalho que tome providências. Gente, tem lei. Quem é o fiscal da lei? O MP. O que o presidente da República fará? Vai entrar dentro das empresas para forçar o pagamento do mesmo salário a homens e mulheres? Ah, você está defendendo a desigualdade salarial? Eu não. Eu não. Mas não é atribuição do presidente da República a fiscalização de empresas, se paga ou não paga salário igual. Tem a lei dizendo que tem que tratar igual, o princípio da igualdade, que é basilar da democracia brasileira, trata homens e mulheres iguais perante a lei diz que todo mundo tem que ganhar o salário igual, pronto. Acabou a discussão. Você vai fazer o quê? Você vai vestir o Bolsonaro de fiscal da CLT e entrar de empresa em empresa bater na porta? Ok, tem que fiscalizar o MP, vamos à luta, vamos presidir o Brasil. Passa a moleque do Bolsonaro até na pauta do elementar. Até no elementar. Nós trabalhamos numa empresa, felizmente, em que homens e mulheres ganham a mesma coisa, para a mesma função. As mulheres ganham mais. Todas as minhas chefes aqui são mulheres. Não, mas para a mesma função, você pega um repórter homem e um repórter mulher, homem e mulher vão ganhar a mesma coisa. A gente vive numa... felizmente, estamos num local de trabalho onde se respeita a igualdade. Todos os lugares são assim? Evidentemente que não. Mas aí a atuação deve se dar do órgão responsável, o Ministério Público do Trabalho. Mas enfim, é o que tem pro café. 7h20 da manhã, hoje é dia de Ciro Gomes aqui no Paraná, né, Mark? Exatamente, Daniel. O candidato a presidente Ciro Gomes tem agendas hoje aqui no estado. Aqui. Ciro Gomes vai participar de uma caminhada no calçadão da Rua 15 de novembro. Depois ele se reúne com trabalhadores e líderes sindicais do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, no bairro do Água Verde. Esse sindicato é aquele bonitão que é espelhado do prédio novo lá inaugurado no fim do ano passado. Depois o candidato segue para Francisco Beltrão e no fim da tarde a Londrina, no norte do estado. Ciro Gomes hoje, portanto, cumpre a agenda no estado do Paraná. E antes do intervalo, daqui a pouco tem a entrevista do doutor Rosinha, candidato do PT ao governo do Paraná. Tem esse caso do ex-vereador de Curitiba e candidato a deputado estadual, o professor Galdino. O professor Galdino, que era do PSDB, migrou para o PSL. E aí a notícia é de que ele foi agredido na Rua 15 de novembro, na tarde de ontem, no centro de Curitiba. Eu detesto pensar assim, mas não vou fazer mimimi, porque não é o meu estilo nem o desse jornal. Quando eu vi a notícia, a primeira reação que eu tive é, vou ver se não é fake news. Apareceu o nome do Galdino, a primeira reação que eu tive é, vou procurar se não é fake news. Porque o Galdino já simulou, no tempo que foi vereador, simulou agressão, fazia teatrinho, circo em torno de si mesmo. Daí quando eu vi a notícia, será que o Galdino apanhou mesmo fazendo campanha na Rua 15? Qual é a notícia, Mark? Só para quem é no interior, Daniel, o Galdino é conhecido aqui em Curitiba e na região pela campanha popular e por jingles que chamam a atenção. O professor Galdino teria sido espancado por homens vestidos de roupas pretas, conhecidos como skinheads, na esquina da Avenida Marechal Floriano Peixoto, com a 15 de novembro. Acho que talvez a principal esquina da cidade, bem no centro de Curitiba. Segundo testemunhas, ele ficou inconsciente e foi encaminhado ao hospital evangélico, que informou por meio da assessoria de imprensa que o estado de saúde dele não é grave.
Nessa campanha, Galdino cumprimenta os eleitores com uma continência, além de andar com o que ele chama de grupo de galdinetes, que canta o jingle dele. Professor Galdino, fala o número dele lá. O professor Galdino é uma figura folclórica da política paranaense. Desculpe o Galdino e desculpem os eleitores do Galdino, mas não dá pra levar a sério. Tem gente que dá pra você levar a sério e tem gente que não dá pra levar a sério. E o Galdino não dá pra levar. Lamento muito que ele tenha apanhado lá na 15. Nem ele nem ninguém merece. Tem o direito de promover a sua campanha da maneira que achar melhor. Mas o Galdino é folclórico. E ontem se viu envolvido em algo que não é folclore. Mas quem vai plantando, uma hora é uma pena. Mas o Galdino, né? O que o Galdino fez na Câmara de Vereadores de Curitiba diminuiu ainda mais a importância do Legislativo. 7 horas e 23 minutos. Vamos para o intervalo, rapaziada? Vamos para o intervalo, lembrando que você pode assistir a transmissão daqui a pouco da entrevista pelo YouTube, youtube.com/RicMaisPR. É só você procurar aí na barra de buscas do YouTube, RicMaisPR. No nosso portal, é só você procurar ricmais.com.br/Jovem Pan. Você cai direto na transmissão ou no Ric Mais, tem uma barra bem grande lá escrito Jovem Pan ao vivo. Você clica nela e cai na nossa transmissão. Para mandar perguntas para o candidato Dr. Rosinha, pode usar o WhatsApp. Qual é o número, Terribas? 41, para quem, né, tá fora do estado, para quem tá fora de Curitiba, 41 98504 5092. 985045092 e também com a hashtag Vota Paraná em qualquer rede social, você pode mandar sua pergunta pra cá. Ric Mais Notícias. Ric Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan, jornal líder de audiência no Paraná, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Estamos também ao vivo para o mundo inteiro no portal ricmais.com.br/Jovem Pan e no nosso portal no YouTube. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. O entrevistado de hoje é o candidato do PT ao Palácio Iguaçu, Dr. Rosinha. O tempo da entrevista é de 20 minutos. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio. Dr. Rosinha, o tempo começa a contar agora. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Mark. Como que é defender a bandeira do PT com o PT no estado que se encontra, doutor Rosinha? Eu acho muito fácil defender a bandeira do PT, até porque quando nós governamos o Brasil, com o presidente Lula, Dilma, nós conseguimos transformar o Brasil para muito melhor. Basta comparar o número de desempregados que tinha antes do Lula, durante o governo Lula, o número que tem hoje de desempregados, a possibilidade de estudar, como a gente via, a oportunidade que abriu com o ProUni, com o FIES. Eu vejo muito fácil defender o PT, porque nós temos um legado na presidência da República muito positivo. E o legado de um presidente da República preso em Curitiba? Eu tenho o presidente que está preso, ele está preso por questões políticas, ele é um condenado sem provas, passando a história, nós vamos verificar e a história vai mostrar isso. O próprio STF já decidiu que não deve ser condenado sem provas e contra o Lula não há provas. O apartamento que dizem que é dele não está registrado no nome dele. E a população assim está entendendo. Tanto é que ele lidera todas as pesquisas hoje. Doutor Rosinha, me permita insistir nesse tema antes de nós entrarmos na questão do Paraná. O senhor verdadeiramente, pela história que tem, fora do ar aqui eu fiz um elogio ao doutor Rosinha e farei no ar. Não há um único arranhão em tantos e tantos anos de vida pública a sua conduta pessoal. Jamais houve. O senhor nunca se viu envolvido em qualquer denúncia de corrupção. O Rosinha, reconhecidamente no PT brasileiro, não no PT do Paraná, no PT do país inteiro, é entendido como um homem honesto, de que não se lambuzou jamais, mesmo ocupando cargos públicos com o PT no governo, não se lambuzou com a corrupção. Mas muitos dos seus aliados de partido assim fizeram. Nós temos deputado federal
do Paraná, o André Vargas, que está na cadeia. O Zé Dirceu está solto agora, mas foi condenado pelo Supremo no Mensalão e também no Petrolão. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma condenação em 2 instâncias. Por mais que o discurso, esse seu discurso é de natureza política. E o senhor é um homem. O senhor fala que é fácil defender essa bandeira, doutor Rosinha, mas a corrupção lavrou o PT. A corrupção no Brasil há séculos. E a Lava Jato não combateu a corrupção. Tanto é que permanece, basta olhar o que é o Michel Temer. Agora, todo discurso de corrupção na história brasileira sempre foi usado para derrubar governos. Foi usado e levou o Getúlio Vargas ao suicídio, foi usado para tirar o João Goulart da presidência e foi usado contra o PT. E para derrubar o Collor com a bandeira do PT. E para derrubar o Collor. E aí eu concordo contigo. E aí o que tem nesse processo? Os 3 que eu citei e o Collor que você citou, esses 4 não comiam na mão da oligarquia paulista. Pode ter certeza disso. Aquele que procura afrontar a elite paulistana, ele é tirado fora do processo. E houve um processo político. Até hoje, por exemplo, está ali a Dilma, candidata a presidenta a senadora, com todos os seus direitos políticos. O que demonstra que o ato de derrubada da Dilma foi um ato político. E a Lava Jato é um ato político. Tanto é que... O senhor acha que o juiz federal Sérgio Moro é um agente da CIA infiltrado no país ou isso é um exagero de parte do seu partido? Não, eu não diria que é exagero do meu partido. Quando eu estava ainda deputado federal, começou a sair as primeiras denúncias contra a Petrobras, eu fui para a tribuna e disse que denunciar a Petrobras, destruir a Petrobras, interessava as grandes petroleiras internacionais. E não deu outra. É o lugar onde eles foram justamente em cima da Petrobras. Agora, o que o Sérgio Moro tem tanto que ir aos Estados Unidos? O Sérgio Moro não descobriu corrupção na Petrobras. Quem descobriu foi os Estados Unidos. Basta ver a denúncia de Edward Snowden, quando diz que a Petrobras está grampeada, a Dilma está grampeada. E se ele não é agente da CIA, a serviço do capital internacional ele agiu. Ele destruiu todo o serviço de empresas. Qualquer país do mundo, quando eu vou investigar a corrupção, eu investigo, não há empresa corrupta, há dirigente corrupto de empresa. Nos Estados Unidos você bota uma multa perfeitamente pagável e as empresas continuam existindo, na Europa também. Aqui ele multava as empresas. Veja só, quando houve a carne fraca, a operação carne fraca, imediatamente da BRF foi retirado R$1 bilhão do caixa dela. Tira do sujeito que é o diretor, investigue, tome o dinheiro do executivo, mas não da empresa. A empresa gera empregos, a empresa gera desenvolvimento. O Lava Jato, começou a destruir empresas de porte enorme e, no entanto, os diretores dessas empresas estão todos soltos e ricos. Que punição é essa para pessoa física? Esse seu discurso, candidato, na eventual eleição sua ao governo do Paraná, como que o doutor Rosinha, governador, trabalharia a questão do combate à corrupção? Seria uma das trincheiras minhas, não seria demitido. E a primeira coisa que eu faria é não ter só no espelho, para dizer, olha, espelho meu, olha que bonito, eu combato a corrupção. Não. Teria uma controladoria do Estado, uma controladoria eficaz, para que ela mesma fizesse a investigação interna. E não precisa ser com gente concursado, podemos discutir isso com a sociedade, de como fazer isso. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, desculpa eu falar, mas os tribunais de contas, de uma maneira geral, eles, no momento em que o governador indica gente, ou no momento que os governos indicam gente para os tribunais de contas, tem que rever o papel e tem que fazer o debate. Corrupção no meu governo não será permitida, até porque eu farei transparência total. É possível fazer isso hoje. Se eu entrar no CIAF, no Sistema Integrado Financeiro do Governo do Estado do Paraná, está fora do ar. O governo não sabe quanto arrecada, quanto paga, para quem paga. E para que está fora do ar? Para ninguém fiscalizar. Em tempo real eu posso fiscalizar até o número de carros que passa num pedágio. E eu não preciso de lei.
basta minha vontade política. E minha vontade política era tudo transparente, com o CIAF, com todo o sistema e com controle, inclusive, da sociedade. Eu não me oponho, posso organizar e vamos organizar um controle público. Sobre a administração pública, se o senhor vencer a eleição, doutor Rosinha, chegando lá no governo, o que seria a marca da sua administração? O que a gente pode dizer que o Rosinha é diferente dos demais candidatos? O que numa vitória do candidato do PT ocorreria no governo do Paraná? O primeiro deles é isso que eu acabei de falar, transparência total. Essa é uma marca que eu faria. A segunda, hoje, eu tenho possibilidade, com a tecnologia da informação, de ter, além da transparência, de ter a participação da sociedade civil organizada nos grandes temas do Estado. E farei isso. E há uma questão aqui que afeta a população paranaense, que é a questão de saúde pública. Hoje, numa hora dessa, quanta gente já caminhou 300, 400 quilômetros dentro de ônibus, dentro de carro, para vir para Curitiba? Nós vamos acabar com esse turismo forçado de pessoas doentes, fazendo uma nova regionalização do sistema de saúde aqui, que é possível. A de hoje é da década de 70, 80 do século passado, quando era o INAMPS, e nós hoje temos hospitais regionais, temos hospitais universitários. E aqui há uma coisa que é o seguinte, a impunidade. Por que há tanta impunidade? Não há justiça e os crimes não são investigados. Porque a nossa polícia científica hoje trabalha só com 20% de sua capacidade. Há mais de 15, hoje os crimes de internet estão presentes. Há mais de 15 mil smartphones e computadores somados para ser analisados por meia dúzia de peritos. Se eu não tiver uma polícia científica, uma polícia inteligente, eu não vou conseguir. E tem uma marca aqui que é triste, que é a questão da agressão à mulher. Eu vou agir muito, criar não só a Secretaria da Mulher por uma função política, mas nós vamos fazer promoção de gênero, fazer todo tipo de investigação das questões dos feminicídios, da agressão à mulher, e faremos a diminuição com absoluta certeza, porque tem um artigo da Lei Maria da Penha, que é o 37, que diz assim, que o agressor ele tem que ser submetido a um curso socioeducacional, e não é feito nada disso. E eu vou fazer isso. Antes de passar a palavra aos ouvintes, eu vou projetar um fato que todos os governadores enfrentaram. E o senhor poderia vir a enfrentar. Se o MST invade uma propriedade, uma fazenda, no interior do Paraná, e vem uma ordem de reintegração de posse da Justiça, mandando o Estado desocupar, o senhor vai cumprir a ordem de desocupação, vai pôr a Polícia Militar a retirar os militantes do MST nesse eventual cenário? E esse cenário não criou, esse é um cenário que todos os governadores do Paraná enfrentaram. Sim, eu vou fazer o seguinte, qualquer ocupação de terra, rural, urbana ou rural, eu entrarei imediatamente num processo de negociação com quem ocupou e com o proprietário da terra. Antes de qualquer decisão judicial, chamaremos o Poder Judiciário, chamaremos o Ministério Público. Eu prefiro o diálogo antes de qualquer tipo de ação judicial, de qualquer tipo de ação policial. E se o diálogo não funcionar? O diálogo vai funcionar. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho vontade política e funciona. E se ele não funcionar, o governo do Estado tem que estudar a capacidade dele próprio debater o tema da reforma agrária e ele começar a fazer a reforma agrária já antecipada para que não ocorram essas ocupações de terra. Se o governo tem capacidade de fazer declaração de caráter de uma propriedade como caráter de interesse social, tanto urbano como rural, o governo estudará todas essas possibilidades e não vai ter ação policial, porque eu tenho certeza que nós vamos colocar a polícia numa outra atividade mais importante do que essa de proteger propriedade privada, e nós vamos negociar. Eu tenho certeza disso, Damião. O candidato Everton dos Santos, de Goiôerê, aqui no Paraná, ele pergunta o seguinte, sobre a sua proposta para as rodovias estaduais que estão precárias e se haverá uma fiscalização maior em cima das empreiteiras que fazem a manutenção. O pessoal vai lá, faz a manutenção, 90 dias depois não tem mais nada. Eu sou um candidato que não ando de avião, porque eu não tenho os recursos, e tampouco de helicóptero. Eu conheço praticamente todas essas rodovias. Estão muito destruídas, muito mal. O problema das rodovias no nosso estado
Se eu disser assim, ó, imediatamente eu vou, com orçamento próprio, corrigir e consertar as rodovias, eu vou estar mentindo. Nós vamos ter que entrar num processo de planejamento, aonde é pedagiada Itaí, nós vamos manter o pedágio, mas não nesse valor, diminuindo esse valor extremamente, fazendo uma nova licitação, e aonde não for pedagiada, nós vamos estudar um sistema de concessão dessas rodovias, porque o Estado hoje ele não tem capacidade de investimento. Eu estou sendo sincero. Se eu mentir, se eu dissesse, olha, eu vou corrigir no primeiro ano, eu estaria mentindo. No primeiro ano, nós vamos planejar e vamos trabalhar com a concessão delas para que comece a ser recuperada. O Paulo, ouvinte aqui de Curitiba, diz o seguinte: caso eleito, como você trataria a situação dos pedágios? Acabei de falar agora, né? Os pedágios não tem como renovar mesmo. Já a lei diz isso, eles vencem. Algumas rodovias são federais, vai ter que discutir com o governo federal. A primeira coisa, se o governo federal quer continuar quer essas rodovias de volta, ou se continuarão para o Estado. E continuando no Estado, eu farei uma empresa pública de gestão e administração dos pedágios, diminuirei o valor para menos da metade do que é hoje e faremos a concessão com novos contratos, licitação com concessão com novos contratos para a duplicação dessas rodovias e manutenção delas. O Reginaldo de Ponta Grossa pergunta se o candidato é a favor da ideologia de gênero. Primeiro, eu gostaria que ele definisse o que é uma ideologia de gênero, porque cria-se uma palavra e as pessoas começam a usar e não conseguem, depois da hora que eu peço a explicação, o que ele entende por ideologia de gênero, as pessoas não conseguem entender. É o seguinte, dentro da escola, no processo educacional, os meninos e as meninas que estão dentro da escola terão que ser tratados de maneira igual. Eles são de gêneros diferentes, porém têm o mesmo direito e os mesmos deveres. Então nós vamos trabalhar dentro das escolas públicas com um processo onde as crianças aprenderão a pensar. Porque hoje quero o currículo mínimo. Nós não. Comigo vai manter a filosofia, vai manter a sociologia, a história, a geografia. E esse debate tem que ser bem explicitado. O que eles entendem como direito, ideologia de gênero? Porque é uma palavra com a outra casada, de tal maneira que esse casamento não se encontra. Candidato, o Bortolo de Ponta Grossa pergunta o seguinte: o senhor falou há pouco que acredita no Poder Judiciário, mas ao mesmo tempo o desmerece quando condenou Lula. Em qual judiciário o senhor acredita? Eu quero dizer para ele que a pesquisa MDA CNT, em pesquisa científica, mostrou que 8,8% do povo brasileiro acredita no Poder Judiciário. E eu estou fora desses 8,8%. Mas não ficou claro, candidato. O senhor acredita no judiciário ou não acredita? Não acredito no Poder Judiciário, não acredito. É que o senhor falou que, em caso de invasões, o senhor vai ativar o Poder Judiciário. Vou, porque ele existe. E se ele existe, eu reconheço que ele existe. E ele toma decisões quando pedido a ele a decisão. Então, se ele vai tomar a decisão, eu vou chamá-lo para negociar, em respeito à instituição. Mas eu faço uma pergunta aos nossos ouvintes. Aonde que você vê justiça? Aonde? Aonde que teve justiça no Brasil? No Ministério Público, o senhor acredita? O Ministério Público está desvirtuado. O Ministério Público que ele surgiu na Constituição com o papel de fiscalizar o cumprimento da lei. Hoje, parte dele está desvirtuado e virou uma peça de acusação só, e não de cobrança de que a lei e a Constituição seja cumprida. Olha, eu vou dizer, o que há no Brasil? Há uma crise econômica, social, política, institucional, moral e ética. Então, se há uma crise nessa amplitude, nós temos que sair da crise fazendo debate. E, na sua opinião, o PT não tem nada com isso, candidato? O PT sofre a crise como todos os partidos sofrem. Todos os partidos hoje, é uma crise política, como eu disse, e uma crise institucional. Todos os partidos sofrem a crise. E todos eles têm tanto responsabilidade por ter criado a crise no mesmo patamar. Até porque... E a crise também tem muito papel, desculpa falar, mas tem muito papel da mídia. A mídia hoje, uma parte dela, boa parte, vive desinformando a população. Não informa corretamente como deve ser informado. Por exemplo? Por exemplo, há muitos exemplos. Eu vou dar o exemplo. Eu vou dar o exemplo dentro de casa.
A senadora Gleice Hoffmann foi acusada de corrupção e ganhou mídia contra ela inúmeras, de perder de vista a quantidade. E, no entanto, quando ela é absolvida, quanto que ela ganhou de mídia para corrigir isso? Nada. Mas de desculpa. Mas aí a justiça vale, candidato. Quando absolve a sua companheira de partido. Não, mas eu dando um exemplo. Não, tudo bem, mas você pediu da mídia onde ela manipula. Mas eu tô dando um exemplo. Não, mas eu discordo da sua opinião nesse ponto, mas podemos conversar sobre mídia outra hora. Mas aí a justiça vale, porque me parece que o ponto central da sua entrevista aqui é uma descrença do Poder Judiciário. O senhor disse que não acredita no Judiciário. Mas quando a senadora Gleice foi absolvida, daí o Judiciário vale? O Judiciário, ele existe, e hoje, como poder, eu estou dizendo, como poder, que é a pesquisa que eu citei, como poder o povo brasileiro não acredita. Eu não acredito nele como poder. Dentro do Poder Judiciário, há homens e mulheres sérios, honestos, mas o poder é como no Congresso Nacional. Quem acredita no Congresso Nacional hoje? Quem acredita? Está no patamar abaixo do Poder Judiciário. Por isso que eu falo, há uma crise institucional. Que o Congresso Nacional e todo mundo que está lá não presta, não tem gente séria lá dentro. No entanto, de um tempo para cá, começou a se generalizar tudo, que mesmo as pessoas sérias não se salvam. Não conseguem. Por isso que gerou essa crise. Isso está no Ministério Público, tem homens e mulheres sérios no Ministério Público. No Poder Judiciário tem juízes e desembargadores muito sérios. Mas veja essa questão agora da liberdade do Lula. Um plantonista dá a liberdade, um juiz que está de férias, que é o Moro, manda não soltar, que está de férias, não cabia nem a ele. Candidato, mas sobre a Lava Jatão, nesse tocante, Eduardo Cunha, o senhor acha que tem que estar preso ou não? Todo corrupto tem que ser investigado com decência. Hoje a Lava Jato, ela faz com uns com decência, com outros não. Ou ela tenta... E o CEF, deveria estar preso ou não? Segundo a Justiça, ele ganhou liberdade porque fez a coordenação é premiada e entregou todo o esquema que o PT realizava dentro do governo federal, segundo o delator. Não, o Iosef nem podia ser delator, porque ele já foi delator no caso Banestado, não cumpriu, voltou a cometer crime. Mas o senhor sabe que a lei da delação premiada foi assinada pelo Partido dos Trabalhadores. Uma lei criada por nós, justamente. Para justamente acabar com... Aliás, o PT, no governo PT, teve a Controladoria Geral da União, a independência da Polícia Federal, teve a lei da transparência, a lei da delação premiada, tudo para investigar e punir corrupção. Tudo foi no governo do PT. Candidato. Agora, quando eu crio a lei, a interpretação da lei feita pela Operação Lava Jato é uma interpretação criminosa. Ela não combate a corrupção, ela está destruindo o país. O tempo aqui na entrevista da Jovem Pan esgotou. Correu 20 minutos, né? Voou. Foi muito rápido. A gente tem a continuidade da entrevista na RIC TV Record, às 8 horas em ponto, com o nosso especial das eleições. Quem quiser ouvir mais das propostas e das ideias do candidato do PT ao governo do Paraná, doutor Rosinha, é nosso convidado para que ligue e sintonize na tela da RIC TV Record. Muito obrigado pela atenção ao ouvinte da Jovem Pan. Estou sempre à disposição. Bom dia a todos, a vocês e aos ouvintes. Legal. Mark, participação grande, né? Muita participação. Depois as perguntas podem ser todas encaminhadas aos candidatos. O pessoal fica bravo, às vezes. Minha pergunta não foi lida, mas é que não dá tempo. Então a gente vai encaminhar aos assessores e daí o candidato responde como puder. Muito bem. Vamos para um intervalo. Na volta tem o encerramento aqui do jornal. Antes do break, deixa eu só sublinhar um fato da política local que me parece importante, né? A gente tem feito o acompanhamento aí de todos os registros das candidaturas. O candidato Ogê Buque, do PSL, ontem chamou uma entrevista coletiva e disse que, apesar de o partido dele ingressar com um pedido de impugnação da candidatura, ele manteve e manterá a candidatura apesar do pedido de impugnação. Então nós temos um candidato que briga na justiça contra uma determinação do próprio partido e contra a decisão da convenção do partido no Paraná. Paraná tem, portanto, 6 candidatos com representação e estes 6 participarão do debate aqui do Grupo RIC. Feito o registro, intervalo. Diga, Tê. Lembrando que
Todas as entrevistas ficam salvas no portal riquemais.com.br. Então, se você pegou a entrevista pela metade ou você quer saber o que os outros candidatos também disseram, você acessa agora o riquemais.com.br e aí lá você tem todas as entrevistas na íntegra. E também você pode assistir a gente ao vivo todos os dias pelo riquemais.com.br/Jovem Pan e no youtube.com/riquemais. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. RIC Mais Notícias. Agora 7h54, estamos de volta para te contar que, condenado a pouco mais de 30 anos de prisão, o ex-ministro do PT, José Dirceu, vai aproveitar a liberdade provisória que recebeu em junho para percorrer o país divulgando o livro Zé Dirceu Memórias, volume 1. O livro vai ser lançado oficialmente no dia 4 de setembro no Rio de Janeiro, mas já está com a venda por R$ 59,90 na maioria das lojas online. De acordo com José Dirceu, divulgar a obra é a sua prioridade no momento. O livro tem 554 páginas e, segundo Zé Dirceu, foi escrito no período em que ele esteve preso. Eu não posso abandonar a luta enquanto há condições de lutar. Eu não fiquei parado na prisão. E uma coisa que eu podia fazer na prisão era escrever um livro para contar. Então eu escrevi em condições precárias, sentado numa cama, sem mesa e cadeira, com uma luz ruim, sábado e domingo. Sexta-feira tem visita, depois tem a depressão pós-visita, que é uma coisa séria. Aquele dia que vem a lembrança da família, dos filhos, da mulher amada, dos pais, da tua casa. Mas o que eu escrevi na prisão. E eu já estava preso há muito tempo, entendeu? Mas eu sei que sempre há uma brecha para lutar, eu sempre encontro uma brecha para lutar onde eu esteja. Presidente do PT, advogado e ministro-chefe da Casa Civil de Lula, no livro José Dirceu fala sobre a criação do PT, o período da ditadura, a campanha pelas diretas, os anos em que viveu em Cuba, a cirurgia plástica que ele fez para mudar o rosto para voltar ao Brasil, quando ele morou em Cruzeiro do Oeste, no noroeste aqui do estado, nos anos 70, usando uma identidade falsa. No livro, ele ainda revela segredo dos bastidores do PT. José Dirceu estava preso desde 2015. Ele foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Lava Jato e também no caso do mensalão do PT. Portanto, você viu ali, ele conta também os bastidores da prisão. Tinha a luz ruim, tinha depressão após as visitas dos familiares. Então, quem tem curiosidade de saber como é que é a vida de um preso da Lava Jato, Zé Dirceu também conta nesse livro que ele está aproveitando a liberdade provisória para percorrer o Brasil e lançar. 7h57 agora, então vamos para a agenda, como é que vai ficar então amanhã, já na reta final da sabatina dos entrevistados ao governo do estado, feita pelo Grupo RIC, aqui na Jovem Pan, na RIC TV e também nas plataformas digitais. Amanhã veja quem? Amanhã receberemos aí a Priscila Ibarra Guimarães, do PCO. Então, você que tá acompanhando a gente todos os dias aqui, amanhã Priscila Ibarra Guimarães, do PCO. E para fechar a semana, na sexta-feira, receberemos o Hoje Yearbook do PSL. Então, fique ligado na agenda. E se você perdeu alguma entrevista, se você perdeu algum candidato, é só você acessar aí o nosso portal riquemais.com.br. Lá estão salvas na íntegra todas as entrevistas, tá? Então você pode acessar aí o riquemais.com.br. Lá você já pode acompanhar a entrevista de todos os candidatos. Lembrando que a segunda rodada da sabatina começa a partir do dia 13 de setembro. E aí vai até o dia 26. Então, justamente o candidato que fecha essa primeira rodada, o Hoje Yearbook, é o candidato que vai abrir a segunda rodada no dia 13 de setembro. Muita gente participando aqui conosco, um deles é o Leonardo Felipe, ele dizendo que o pessoal do Ministério Público de Ponta Grossa tá todo ligado aqui no RIC Mais Notícias. Obrigado pela audiência, viu? Aliás, Ponta Grossa que está em festa, o Operário, o grande fantasma, está agora na segunda divisão. O Operário que vem ganhando ano após ano, ó, saiu lá de baixo, tá subindo. E é o que eu lembro que eu falei isso no jornal uma vez e deram risada de mim. Eu falei que o Operário seria um dos 3 mais fortes do estado. Eu disse isso. E daí deram... Não tem como, tá? Deram risada de mim. Eu falei, se cuida porque o Operário vai voar abaixo. E o Operário já tá na segunda divisão.
riam de mim, porque Não. depois sambarei em cima dos risos. E você sabe que Ponta Grossa é fanática pelo Operário. Sim. Vocês não têm, quem não é de Ponta Grossa não entende O a Fantasma relação da é cidade com o time. É uma loucura, cara, o Fantasma. E daí o presidente lá tinha prometido algumas metas, né, pra esse ano. Então, assim, já tem mais de 5 mil sócios lá, o Operário, né? Está aí na 2ª divisão. Então, o Operário vai ser gigante, cara. O Operário vai ser gigante. No Paraná, já tenho meu time. Eu não torcia pra ninguém no Paraná, agora já tenho meu time. Operário do coração. Tem a participação aqui do telefone final 9470, não colocou o nome, mas ele disse que todo mundo da serralheria AGR lá em Colombo está ouvindo. O pessoal coloca no rádio, no alto-falante lá, e os clientes ficam ouvindo também e tal. Obrigado pela audiência aí do pessoal de Colombo e toda a região metropolitana de Curitiba. Muita gente aqui falando sobre a entrevista com o candidato Dr. Rosinha do PT, que acabou de falar. Agora, quem quiser acompanhar mais um trecho das propostas dele ao Estado, pode ligar na tela da RIC TV Record e Bom, Mark, acompanhar com o Denia por lá. Recado extremamente importante. A partir do dia 3 de setembro, ou seja, segunda-feira que vem, a Jovem Pan Curitiba vai estrear um novo programa. A gente vai estrear os Pingos nos Is em Curitiba, para a Jovem Pan Curitiba. Os ouvintes de Ponta Grossa e Cascavel já acompanham o programa. É o principal e o maior programa de política nacional. Então, a Jovem Pan São Paulo, né, já tem esse programa. É um programa extremamente voltado à política, né, com 3 caras que são muito feras. O Felipe Moura Brasil, o Augusto Nunes, que é o ex-apresentador do Roda Viva, e também o José Maria Trindade, que, né, é um cara que já acompanha tudo de Brasília há muito tempo. Então, são 3 personalidades muito fortes que ancoram aí os Pingos nos Is. E aí, a Jovem Pan Curitiba vai começar a transmitir esse programa a partir de segunda-feira. Ele faz parte da grade da Jovem Pan a partir das 6h30 da tarde, tá? Então, o Boa vai começar a ser exibido a partir das 5h30 da tarde e o Missão Impossível a partir das 4h30 da tarde. Isso pra Jovem Pan Curitiba, tá? E aí, a gente vai te dar mais entretenimento, mais informação, mais humor. E aí, é só você acompanhar aí o fim de tarde da Jovem Pan, porque a gente vai dar tudo que você precisa no seu dia e no seu final de dia também. E se preparem, se você acha esse jornal diferente, o Pingo nos Is é mais diferente ainda. É mais diferente ainda. E aí o melhor é o seguinte, que no final da tarde, o Denian ou o Mark voltam para poder fazer aquele balanço do dia sobre as notícias aqui do Paraná, né? Nesse momento de política que é tão importante, que o dia acontece várias coisas, né? E acaba mudando muito o cenário político durante o dia. Então, lá no fim da tarde, depois do Boa, entre o Boa e os Pingos nos Is, o Mark ou o Denian voltam aí para poder fazer esse balanço do dia, o que aconteceu no cenário político local do Paraná. Olha só, mandar um abraço aqui especial pro Charles, pra fechar, Ele é de Cascavel, tá com o filho no carro, o Arthur, que tá fazendo 3 anos hoje. Sabe que os pais mandam as selfies? E às vezes a criança tá dormindo, a criança, né, tá ali na cadeirinha, o pai tá escutando o programa, mas a criança não tá acompanhando. O Arthur não, tá com o olhão arregalado, escutando o programa, segundo o pai dele, o Charles. Parabéns pro Arthur, 3 anos hoje, obrigado pela audiência, a grande audiência do Rick Mais Notícias Kids. Boa. Vambora, Tê? Vamos embora, amanhã a gente tá de volta cedinho e aí você vai acompanhar então a entrevista com a Priscila Ibarra Guimarães do PCO. Tchau.